Vivemos em uma geração que transformou o Evangelho em uma plataforma de autopromoção. Pregadores se tornam celebridades, crentes disputam títulos, teologias são moldadas para agradar o ego humano, como se Deus fosse um meio para um fim terreno. Mas há um ponto de ruptura inegociável entre o Evangelho verdadeiro e todas as suas caricaturas: a cruz. A cruz não é um símbolo de conquista humana. Ela não celebra o potencial do homem. Ela não premia os que fizeram por merecer. A cruz humilha. Ela desmonta toda tentativa de autojustificação. Ela destrói a ideia de que existe algo em nós digno de ser exaltado. Ela coloca o ser humano no pó e exalta somente a glória de Deus. João Calvino entendeu isso profundamente. Em sua teologia, a cruz não é apenas o meio da salvação, mas o golpe fatal contra o orgulho humano. Em um mundo que ama exaltar o homem, Calvino nos chama de volta ao centro, o cordeiro pendurado entre o céu e a terra, esmagado por nossos pecados, condenado em nosso lugar, porque não havia outra forma. Não há espaço para vanglória diante da cruz. O Calvário não é palco de aplausos humanos, mas tribunal de condenação contra todo orgulho que ousa desafiar a santidade de Deus. A cruz é ofensiva, e não apenas porque mostra um homem pendurado entre dois ladrões. Ela escandaliza porque nega tudo o que o homem natural deseja acreditar sobre si mesmo. Em um mundo obcecado por autoestima, autossuficiência e autoglorificação, a cruz grita: você é culpado, impotente, condenado, e só pode ser salvo por um ato soberano de Deus. É por isso que o mundo odeia essa mensagem. O Evangelho não é uma massagem no ego, é uma sentença de morte para ele. O apóstolo Paulo já dizia: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Descobriu 1:18. Não é uma loucura qualquer, é uma afronta direta à lógica de um mundo que acredita que o homem é bom, livre e merecedor. A cruz quebra essa narrativa. Ela diz que não somos vítimas, mas rebeldes, que não estamos doentes, mas mortos, que não precisamos de uma ajudinha, mas de regeneração. E é justamente isso que incomoda tanto o orgulho humano. Calvino entendeu que a cruz não seria aceita naturalmente por nenhum homem. Ela precisa ser revelada, e o coração precisa ser quebrantado. Não se trata de uma filosofia bonita ou de uma inspiração moral. Trata-se de um escândalo que humilha o homem e glorifica unicamente a Deus. Por isso, enquanto o mundo seguir buscando mensagens que exaltem o eu, a cruz continuará sendo rejeitada, porque ela é o altar onde o ego é crucificado. João Calvino não enxergava a cruz como um elemento periférico da fé cristã. Para ele, toda a teologia gira ao redor do Cristo crucificado. Não há doutrina, não há salvação, não há vida cristã legítima sem a cruz no centro. É ali, no Gólgota, que a justiça de Deus e a miséria do homem se encontram de forma definitiva. Em sua obra, As Institutas, Calvino escreve: a menos que nos fixemos com os olhos na cruz de Cristo, jamais nos esvaziaremos de toda confiança própria, jamais nos humilharemos como convém. Essa afirmação mostra que, para Calvino, a cruz não era apenas um evento histórico, era um espelho teológico, um espelho que nos revela o horror do nosso pecado e a magnitude da graça de Deus. Ali, Deus não nos pediu permissão para salvar. Ele decidiu nos salvar apesar de nós. Isso destrói o orgulho humano e elimina qualquer vestígio de mérito pessoal. Na teologia reformada, estruturada por Calvino, a cruz não é romantizada, ela é temida, reverenciada e proclamada. É o eixo em torno do qual tudo se move: eleição, regeneração, fé, justificação e santificação. Tudo encontra sua raiz e sua razão na obra consumada de Cristo. Para Calvino, negar a centralidade da cruz é diluir o Evangelho até que ele se torne irreconhecível.
é transformar a fé cristã em um moralismo vazio ou em uma religião de autoajuda. Mas onde a cruz é proclamada com fidelidade, o orgulho humano é esmagado e a graça é exaltada como deve ser. Não foi a fraqueza que lançou o homem na queda. Não foi ignorância, não foi falta de oportunidade, foi orgulho. O mesmo orgulho que fez Lúcifer desejar o trono de Deus. O mesmo orgulho que levou Adão a crer que poderia ser igual ao Criador. O mesmo orgulho que habita no coração de cada homem natural e que o mantém em constante rebelião contra o Deus soberano. João Calvino identificou o orgulho como o veneno mais profundo da natureza humana. Ele dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e o maior ídolo que o homem fabrica é ele mesmo. O homem se ama, se exalta, se coloca no centro e tenta domesticar Deus para os seus próprios fins. É por isso que o evangelho bíblico é tão ofensivo. Ele revela que o maior inimigo do homem não está fora, está dentro. Não é o governo, não é o diabo, não são as circunstâncias. É o próprio coração soberbo que insiste em viver independente da graça. A cruz vem justamente como a resposta violenta de Deus contra esse orgulho. Ela não é um gesto de aprovação, ela é um decreto de condenação. A cruz grita: você não pode, você não é suficiente, você está perdido e só pode viver se alguém morrer no seu lugar. E isso fere profundamente a alma orgulhosa. Porque o homem natural quer glória, mas a cruz tira toda a glória dele e dá tudo a Cristo. Calvino entendia que o orgulho é a raiz da rebelião e a cruz é o machado de Deus cortando essa raiz pela base. A cruz não é apenas um sinal do amor de Deus. Ela é uma denúncia pública da nossa miséria espiritual. Se fosse possível ao homem se salvar por suas obras, pela sua moralidade ou por sua religião, a cruz seria desnecessária. Mas ela está lá, de pé, cravada na história, sangrenta, inescapável. E ela grita uma verdade que o orgulho humano não suporta. Você está morto. A cruz não foi um gesto simbólico, foi uma execução substitutiva. Jesus não morreu apenas para inspirar, mas para pagar um preço real por pecadores reais. Isso nos confronta com a brutal realidade da nossa condição. Nós não precisávamos de um exemplo, precisávamos de um resgate. João Calvino, ao expor a depravação humana, deixou claro: o homem sem Deus não está apenas doente, está espiritualmente morto. Ele não busca a Deus, não deseja a Deus, não pode agradar a Deus. E a cruz revela isso com clareza terrível. Pois se a morte do Filho de Deus foi necessária, então não havia nada em nós que pudesse contribuir para a nossa salvação. A cruz é o diagnóstico divino da alma humana. Culpada, condenada, corrupta, caída. E quando o pecador se depara com essa realidade, ele tem apenas duas opções: ou endurece ainda mais seu coração em orgulho, ou se curva em humilhação, reconhecendo que só Cristo pode salvá-lo daquilo que ele realmente é. A cruz não é uma opção entre muitas. Ela é a única porta estreita pela qual a graça de Deus entra na história humana. Não há evangelho sem cruz. Não há perdão sem sangue, não há reconciliação sem sacrifício. E onde a cruz é ignorada, deturpada ou suavizada, o que sobra não é cristianismo, é orgulho religioso disfarçado de fé. A graça é escandalosa porque diz: você não pode fazer nada, Deus fez tudo. Mas essa graça não paira no ar, vaga, sentimental. Ela foi comprada, foi selada com sangue. Foi esculpida na carne do Cordeiro de Deus, pendurado no madeiro. João Calvino via essa conexão com profundidade. A graça não é barata, nem aleatória, ela está amarrada à cruz de Cristo. Toda graça que realmente salva brota do Calvário, e toda tentativa de receber os benefícios do Evangelho sem passar pela cruz é rejeição disfarçada de piedade. Sem a cruz, o homem inventa sua própria justiça.
Ele cria doutrinas que o colocam como protagonista, constrói escadas para o céu feitas de boas obras e confia em emoções, decisões ou méritos. Isso não é fé, é soberba teológica. E Calvino não poupava palavras para denunciá-la. A verdadeira graça quebra o homem para depois levantá-lo. Ela passa primeiro pela humilhação da cruz, onde o eu morre, para só depois oferecer o consolo da salvação. Sem cruz não há graça, e sem graça o orgulho reina. Mas onde a cruz é proclamada, a soberba cai, e Deus é glorificado. Há um erro comum em nossos dias, imaginar que o Evangelho veio apenas para confortar, como se sua principal função fosse aliviar traumas, melhorar a autoestima e trazer paz emocional. Mas essa é uma meia-verdade. E meia-verdade é uma mentira perigosa. Porque a primeira ação do verdadeiro Evangelho não é consolar, é confrontar. O Evangelho bíblico, o Evangelho da cruz, fere antes de curar. Ele ataca o orgulho, denuncia o pecado, desmonta o ego e nos leva à beira do desespero. Só então nos oferece a verdadeira esperança em Cristo. João Calvino sabia disso. Para ele, não há regeneração sem humilhação. Não há nova vida sem a morte do velho homem. O Evangelho não vem para nos mostrar que somos bons, mas para revelar que somos maus, e que mesmo assim Deus decidiu nos amar em Cristo. Essa é a glória da cruz. Ela nos destrói para nos reconstruir. Ela nos joga no pó para que dali pela graça sejamos levantados. E é exatamente por isso que o Evangelho autêntico é tão raro hoje. Porque poucos querem pregar uma mensagem que fere, que desmascara, que quebra o orgulho. Mas é essa a única mensagem que salva. Calvino não oferecia um cristianismo terapêutico. Ele pregava um evangelho que mata o ego e exalta a soberania de Deus. Um evangelho que fere com a verdade, para depois curar com a graça. O evangelho da cruz não vem massagear o seu orgulho, ele vem crucificá-lo. A cruz de Cristo não deixa espaço para negociações. Ela não admite acordos entre a graça divina e os méritos humanos. Ela rasga todo o currículo espiritual, toda a pretensão de justiça própria e declara: nenhum justo, nenhum sequer. Se houvesse algum mérito no homem, Cristo teria morrido em vão. Mas ele morreu. E isso significa que não havia outra forma. Nenhuma performance religiosa, nenhum sacrifício humano, nenhum esforço de moralidade ou disciplina poderia alcançar o favor de Deus. A cruz é a prova definitiva de que o homem não tem nada a oferecer, apenas culpa. João Calvino insistia que a justificação do pecador se dá unicamente pela fé, e essa fé não é mérito, mas dom. É Deus quem inicia, quem sustenta e quem completa a obra. Isso elimina qualquer possibilidade de vanglória. O homem é salvo apesar de si mesmo, e não por causa de si mesmo. Por isso a cruz destrói todo orgulho teológico, todo espírito farisaico, toda autossuficiência espiritual. Ninguém pode olhar para o Calvário e dizer: eu contribuí com isso. Não. A única reação possível diante da cruz é o silêncio da humilhação e a adoração reverente. No sistema de Calvino, isso não era opcional, era essencial. A cruz não era apenas um evento histórico ou um símbolo religioso. Era a explosão do juízo de Deus contra o pecado e, ao mesmo tempo, a manifestação suprema da sua misericórdia. E o resultado é claro. Todo mérito é anulado e toda glória é de Deus. Há uma tendência constante no coração humano, tentar transformar o Evangelho em um degrau de ascensão pessoal. As pessoas querem usar a cruz como uma escada para a realização, como um trampolim para seus sonhos, como um selo de aprovação divina sobre seus próprios planos. Mas a cruz não foi feita para nos elevar. Ela foi feita para nos matar. A cruz não é o lugar onde o homem sobe, é onde ele morre. João Calvino via a cruz como uma sentença.
Um veredito contra o orgulho, contra a carne, contra o velho homem. A cruz não foi dada para ser decorada, mas para ser carregada. E carregar a cruz significa renunciar a si mesmo, dia após dia, até que o eu esteja crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa era a experiência que Calvino chamava de morte espiritual do ego. O coração quebrado, a vontade rendida, o orgulho enterrado. A cruz não convida o homem a melhorar, ela o chama a morrer. E isso fere profundamente o coração orgulhoso, porque não há espaço para autopromoção na cruz. Ninguém pode se vangloriar enquanto carrega um instrumento de execução. A cruz é para crucificar, não para embelezar a religião. Calvino entendia que a verdadeira fé começa quando o velho homem é sentenciado à morte e Cristo se torna tudo em nós. Sem isso, não há conversão real, apenas ilusão religiosa. Para Calvino, a cruz não é apenas um evento histórico ou um símbolo de salvação, mas uma verdadeira escola espiritual, especialmente para aqueles cujo coração está marcado pelo orgulho. Ele a chamou de escola de humildade, porque é ali que o homem orgulhoso aprende a se reconhecer na sua verdadeira condição. Na cruz, o orgulho é desmascarado e o homem é confrontado com a sua pequenez diante de um Deus santo e justo. Calvino via que o homem não aprende humildade por si só, nem por experiências superficiais, mas pela dura lição do Calvário, onde o orgulho é crucificado junto com Cristo. Essa escola não tem aulas fáceis ou conforto temporário. Ela é rigorosa e implacável. A cruz ensina que não há mérito próprio, não há justiça própria, não há lugar para o eu se exaltar. Só há espaço para o reconhecimento da absoluta dependência da graça. Calvino escreveu que a cruz é o lugar onde a alma é despida de todas as suas vaidades e confia exclusivamente na misericórdia divina. É no confronto diário com a cruz, na meditação constante sobre o sofrimento e sacrifício de Cristo, que o crente aprende a humildade verdadeira, aquela que não se envergonha de ser fraca, dependente e pecadora. Por isso, para Calvino, a cruz não é um ponto final, mas um processo contínuo de humilhação e graça, onde o orgulho é quebrado para dar lugar a uma adoração sincera e transformadora. A figura do Cristo crucificado representa o golpe mais poderoso e direto contra o orgulho humano já concebido na história. Não há como minimizar o impacto de ver o Filho de Deus pendurado numa cruz, sofrendo a punição que nós merecíamos. Essa imagem confronta tudo o que o orgulho humano deseja: poder, glória, domínio, controle. Ela mostra um rei humilhado, um Deus despojado, um Salvador rejeitado. Tudo para pagar uma dívida que jamais poderíamos saldar. João Calvino afirmava que essa demonstração de amor e justiça na cruz não é apenas uma mensagem para o coração, mas um ataque frontal à nossa autojustificação. O orgulho humano quer ser seu próprio Deus, mas a cruz diz: tu és culpado e só Cristo é justo. O escândalo da cruz está exatamente aí, em Cristo sendo condenado para que o pecador seja absolvido. E isso humilha o homem orgulhoso, porque ele não pode disputar com o poder de um Deus que se abaixa até a morte por amor. Nenhuma outra doutrina na história foi tão ofensiva para o orgulho humano quanto a cruz de Cristo. Por isso, Calvino a colocava no centro da fé, porque ali o ego é derrubado e a glória é entregue a Deus. A cruz é o palco supremo, onde a glória de Deus se manifesta em sua forma mais completa e profunda. João Calvino enfatizava que tudo, absolutamente tudo, existe para a glória de Deus. E na cruz, essa verdade se torna palpável e irresistível.
No madeiro, vemos a justiça, a misericórdia, a santidade e o amor divinos entrelaçados em um único ato. A condenação do pecado e a salvação dos eleitos acontecem simultaneamente, mostrando que Deus é glorificado não apesar da cruz, mas por meio dela. Calvino afirmava que a cruz não diminui Deus, mas o exalta. Não é um símbolo de fraqueza, mas de poder. O poder da graça que vence o pecado e a morte. Toda obra redentora foi planejada e realizada para que Deus pudesse ser glorificado plenamente. Para o reformador, o propósito final da cruz é que Deus seja tudo em todos. Não há espaço para a vaidade humana quando se reconhece que cada bênção, cada vitória espiritual, cada respiro é fruto da obra consumada na cruz. Assim, a cruz não é apenas um instrumento de sofrimento, mas a manifestação máxima da glória de Deus, onde seu nome é engrandecido para sempre. João Calvino ensinava que o cristão genuíno não encontra motivo para orgulho nas suas obras, talentos ou conquistas pessoais. A única coisa em que ele se gloria é Cristo crucificado. Essa é a essência do Evangelho reformado. A verdadeira glória do crente está no sacrifício de Jesus e não em si mesmo. Enquanto o mundo busca autopromoção e reconhecimento, o discípulo de Cristo é chamado a se lembrar diariamente que tudo que ele é e tem vem da graça e misericórdia de Deus reveladas na cruz. Toda a justiça própria é rejeitada e a confiança está firmada unicamente naquele que morreu em nosso lugar. Calvino escreveu que o verdadeiro louvor e confiança do cristão devem repousar não na criatura, mas unicamente no Criador. Isso significa que mesmo em meio a conquistas espirituais ou crescimento pessoal, o crente humilde reconhece sua total dependência do sangue derramado no Calvário. Gloriar-se na cruz é uma postura que humilha o eu e exalta a Deus, e que também promove verdadeira transformação. É uma glória que não orgulha, mas humilha, não exalta o homem, mas glorifica o Salvador. Compreender verdadeiramente o significado da cruz é uma experiência que muda radicalmente o coração humano. João Calvino nos lembra que quem realmente penetra nesse mistério não pode continuar vivendo na soberba, pois a cruz expõe a nossa incapacidade e a absoluta necessidade da graça divina. Abandonar a soberba não é simplesmente uma decisão moral, é o resultado inevitável de reconhecer o preço pago por nossos pecados. Quando o pecador contempla o sangue de Cristo derramado, não há espaço para a arrogância. A cruz ensina que a salvação é um presente imerecido, concedido somente pela misericórdia de Deus. Assim, quem entende a cruz, abraça a graça como seu único refúgio e sua única esperança. Essa graça não é um conceito abstrato, mas uma realidade viva que transforma o orgulho em humildade e a autoconfiança em total dependência de Deus. Calvino afirmava que o coração que foi verdadeiramente tocado pela cruz se rende e vive para glorificar a Deus, rejeitando qualquer tentativa de se exaltar por mérito próprio. A cruz de Cristo é a verdade que derruba todo orgulho humano e levanta o pecador em graça. É o poder de Deus para a salvação daqueles que se rendem a ela em humildade. João Calvino nos desafia a não ignorar essa realidade, mas a olhar para o madeiro e reconhecer que ali está a resposta para a nossa miséria e para nosso pecado. Não há salvação fora da cruz. Não há vida verdadeira sem a morte do eu orgulhoso. A cruz quebra o orgulho humano para que a glória de Deus seja manifesta em nós. Se você ainda vive buscando sua própria glória, pare, renda-se ao Calvário. Deixe que a cruz te humilhe para que você possa ser verdadeiramente livre. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem, porque o mundo precisa ouvir que a cruz não é um símbolo qualquer, mas o maior poder que Deus nos deu para derrubar o ego e salvar a alma.
Se essa mensagem da cruz que humilha e salva tocou seu coração, não fique só com ela. Inscreva-se agora no canal Verdade Sem Filtro para receber mais verdades que o mundo rejeita, mas que transformam vidas. Deixe o seu like para fortalecer essa missão de pregar o Evangelho sem máscaras, sem enrolação. E compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que só na cruz está a verdadeira esperança, porque é ali que o orgulho morre e a graça nasce. Vamos juntos proclamar a cruz que quebrou o orgulho humano e nos trouxe vida nova. Deus te abençoe.